Fala, nação rubro-negra, salve, salve, um vídeo bem rápido aqui, só uma análise bem rápida antes. Esperei abaixar um pouquinho esse sentimento quando a gente fica, quando o Flamengo perde, para tentar fazer uma análise. Cheguei a fazer um vídeo de 1 minuto aqui, um shorts aqui, mas não me contive, tive que fazer um vídeo um pouquinho maior para dividir com vocês esse sentimento. Não querendo ser repetitivo, né? A gente já vem falando do planejamento do Flamengo desde o início do ano 2023, das férias estendidas do elenco, da troca de treinador, mesmo o Dorival vencendo, o Flamengo, essa mania de querer trazer a grife, né? De querer trazer quem tem nome ou é de fora do Brasil. Depois que acertou com Jorge Jesus, o mais importante para treinar o Flamengo é ter passaporte, não é passaporte europeu, né? Não é ter títulos, ter um bom histórico. A gente já falava aqui que o último trabalho do Vitor Pereira foi em 2003, o último bom trabalho. O Flamengo trouxe o Dorival para tapar o buraco, foi campeão, mas foi pouco, eles queriam mais. Trouxeram o Vitor Pereira e não preciso nem dizer o que foi. Hoje o Flamengo se encontra na seguinte situação. Tem um jogo de volta contra o Fluminense. Pela Copa do Brasil, perdeu a chance de vencer o primeiro jogo. Está em sexto no Campeonato Brasileiro, 6 pontos atrás do líder, 3 pontos atrás do Palmeiras, né, o líder que é o Botafogo, mas ainda tem um jogo da volta, tem um confronto. Mas eu acho que o mais importante é a gente falar o seguinte: jogando da maneira que o Flamengo vem jogando, não vai conquistar os objetivos, os títulos. Não é ser pessimista, não é olhar somente o lado negativo, não. Pelo contrário, acho que tudo na vida é um planejamento, a longo prazo, médio prazo, curto prazo, seja lá o que for. Mas é um planejamento e execução. O planejamento do Flamengo não teve. Para não dizer que foi horroroso, a gente é melhor dizer que não teve planejamento. E a execução está pior ainda, porque o Flamengo não evolui. O Flamengo demonstrou algumas mudanças, ensaiou uma evolução, né, com a troca de comando do Vitor Pereira para o Sampaoli, mas o time oscila e muito. O time fez um bom jogo contra o Inter, perdeu. Fez um bom jogo contra o Botafogo, perdeu. Fez um péssimo jogo contra o Bahia, ganhou. Né? Fez um jogo horroroso contra o Nublense. O Flamengo teve a posse de bola no primeiro tempo, trabalhou mais a bola do que o Nublense, né? Que é um time bem fraco tecnicamente, é um estreante na Libertadores. Um time que está em 12º no campeonato chileno, no campeonato que tem 16 equipes, o Nublense está em 12º. Então o Flamengo conseguiu a proeza de não ganhar do Nublense, um resultado que seria muito importante. O Flamengo já encaminharia a sua classificação, faltando 2 rodadas, 2 jogos no Maracanã, jogava por uma vitória praticamente para poder não passar susto. E hoje o Flamengo se encontra com 5 pontos apenas, 5 pontos atrás do líder, que é o Racing. O Nublense chegou a 4 pontos e o Alcas com 3 pontos, que somente esses 3 pontos do Alcas, você sabe contra quem foi? Pois é, contra o Flamengo. O Flamengo conseguiu perder para o Alcas. O Flamengo fez 3 jogos fora de casa nessa Libertadores e não ganhou nenhum dos 3. Tem uma derrota e 2 empates. Empatou com o Racing e empatou hoje com o Nublense. O Flamengo 2023, ele coleciona vexames. O Flamengo jogou o Mundial, não chegou nem na final. O Flamengo perdeu Recopa, perdeu Supercopa, perdeu Guanabara, ganhou o primeiro jogo na final do Carioca de 2-0, né? Tudo se encaminhava para ser o primeiro título do Vitor Pereira e do Flamengo no ano. O Flamengo conseguiu tomar uma sapatada de 4-1 do Fluminense. Fez um bom jogo agora pela Copa do Brasil contra o Fluminense, mas nada tem garantido, né? O Flamengo, com um jogador a mais, não conseguiu sair com vantagem no placar nesse primeiro jogo contra o Fluminense. O Flamengo, com 2 jogadores a mais contra o Bahia, não conseguiu ampliar a vantagem, passou alguns sustos com 2 jogadores a mais do que o Bahia. Esse jogo contra o Nublense, para mim, foi mais um vexame. O Flamengo não perdeu no placar, mas para mim é como se tivesse perdido. Não só para mim, mas eu acho como para toda a torcida do Flamengo. Foi um jogo péssimo, um jogo pífio, horroroso, uma atuação pobre demais. O Flamengo se limita a ficar girando a bola o tempo inteiro na frente da área do adversário, sem uma triangulação, sem uma aproximação.
ficar muito dependente de jogadas individuais. Quando a Arrascaeta está em campo, a gente até consegue. O Arrascaeta, né, acha um passe, se aproxima dos jogadores de mau talento, do próprio Gabigol, do Pedro, acha uma assistência. Mas o Flamengo não pode ficar dependendo somente do Arrascaeta e do Everton Ribeiro. Cebolinha, até hoje, ao meu ver, não mostrou a que veio pro Flamengo. Vive de pequenos lampejos. É o jogador que tem mais assistência. É o jogador que mais erra também, é o jogador que mais tenta. Então acaba tendo mais assistência. Então assim, o Cebolinha, ao meu ver, até aqui é uma decepção. Hoje, inclusive, teve a chance de dar uma assistência pro Ayrton. O Ayrton entrava livre na esquerda, o jogo estava 1-0 ainda. E o Cebolinha prendeu a bola e puxou pro lado errado, tomou a pior decisão. Decisão que vale a pena a gente ressaltar, independente do jogador. Como o Flamengo toma as piores decisões em momento de transição, em momento de contra-ataque. O Flamengo por várias vezes, mano a mano, 3 contra 2, 3 contra 3, e toma a pior decisão sempre, independente do jogador. Ora o Cebolinha, ora o Pedro, ora o próprio Gabigol. Então assim, o Flamengo não evolui. O Flamengo não evolui. Ensaiou uma evolução, mas continua oscilando muito. Péssimos jogos, alguns jogos bons, razoável, ganha com um sacrifício danado para ter uma vitória. E tá um jogo sofrível, você não assiste o jogo do Flamengo com prazer, aquela coisa maravilhosa. Nossa, caramba, esse time do Flamengo tá se encontrando, tá no caminho, tá com... Não, é sofrível, é bola pro lado, toca para um lado, toca pro outro. O Flamengo entrou com um time muito lento, somente o Cebolinha com capacidade de acelerar o jogo. Felipe Luiz voltando de lesão, Varela voltando de lesão, Davi Luiz voltando de lesão, o próprio goleiro Matheus Cunha voltando de lesão. Ele botou o Vidal, com um jogador extremamente lento, não dá oportunidade ao Igor Jesus, que é um volante da base, que já mostrou que tem potencial. Ele não coloca o Matheus Gonçalves para jogar, a gente não sabe que implicância é essa. Quando coloca o Matheus faltando 4 minutos, 5 minutos, ninguém resolve um jogo em 2, 3 minutos, 4 minutos, gente. Só um milagre, o Matheus entrar e acabar com o jogo. Então assim, tem muita coisa para corrigir, o Flamengo está contratando, como a gente vem trazendo aqui, né? O Rossi vai chegar, o Luiz Araújo já está fechado, o Flamengo está tentando o volante Alan do Atlético Mineiro, está tentando o Dela Cruz do River, está tentando mais um volante, mais um lateral esquerdo, talvez um zagueiro. Então assim, está contratando, mas não é somente contratação. Acho que os jogadores também precisariam dar explicações. Acho que o Marcos Braz, o fumador de charuto nas horas boas, tinha que aparecer agora para falar alguma coisa. O Landim, que na sua campanha falou que ia acabar no Flamengo, que era inadmissível quando uma empresa não vai bem, a culpa não ser do presidente. Palavras do Landim no programa do Benja na Fox Sports na época. Palavras do Landim. Não acredite, Benja, que quando uma empresa vai mal, a culpa não é do presidente. Ele sempre vai ter culpa. Então, eu queria saber onde está o Landim. Está passando férias na Disney? Está gostando de tudo que está acontecendo? O Flamengo não se dá o respeito, pô. O Flamengo é o atual campeão da edição da edição passada da Libertadores. O Flamengo é o atual campeão. Esse empate aqui, ó, campeão da Libertadores. O Flamengo foi campeão do ano passado. Fez 3 jogos fora, não ganhou nenhum. O grupo que é uma baba. Não tem que falar nem com todo respeito, porque é uma baba. Nublense, Alcas, Racing, o time razoável Racing. E tá sobrando, tá com 10 pontos, o Flamengo em segundo com 5 pontos. E se tropeçar em casa, tem 2 jogos no Maracanã, se tropeçar em um dos 2 jogos, pode se complicar e não passar nem da fase de grupos. Você já imaginou? Um faturamento de 1 bilhão? Mas o Flamengo quer grife. O volante do Remo se destacou, mas o Flamengo não pode. Não, tem que pagar 10 milhões de euros lá no Alan, no Atlético Mineiro. Porque tem que ter grife, tem que ser jogador de nome, tem que ser jogador do Bertolucci. E não posso falar, né? A gente não pode falar, porque... Mas que é estranho, o Flamengo só contrata jogador de determinado empresário, o Flamengo só contrata jogador, só contratação milionária. É estranho, a gente não está dizendo que acusando ninguém, mas é estranho. Acho que muita coisa precisa mudar. A cobrança que deveria estar acontecendo, pelo que a gente vê, não está acontecendo. O Flamengo precisa reformular esse elenco para ontem. Seu Davi Luiz, Vidal, Felipe Luiz, Rodrigo Caio, muito jogador com altos salários, Marinho, e que não resolvem, não são opções. O Flamengo tem que se desprender dos jogadores que conquistaram aqui, obrigado, mas agora não dá mais. O próprio São Paulo diz que ele quer manter
o Flamengo jogando nos cascos, com intensidade, com esse time, ele não vai conseguir. E com essas opções, São Paulo, você não vai conseguir. Você tinha o Igor Jesus e o Eric Pulgar no banco, você entrou com o Vidal. O Thiago Maia não tem nem o que falar, que vinha mal, mas se recuperou, vem fazendo bons jogos. Inclusive hoje jogou muito bem, muitos desarmes. Mas o Vidal não vai te entregar intensidade. Para quê? Então, assim, o sentimento é de indignação, tem muita coisa errada. O Flamengo coleciona vexames nesse ano de 2023. Foi apenas mais um. Está se tornando normal. O elenco mais caro da América do Sul, faturamento de 1 bilhão por ano. Vexame atrás de vexame. Toda semana é uma luta. É pesado assistir o jogo do Flamengo. Não tá prazeroso. A gente para assistir o tempo todo reclamando, xingando, porque não tá legal. Não tá legal e muita coisa precisa mudar. Beleza? Não vou me estender muito. Você que está inscrito aqui no nosso canal, deixa seu like. Você que não é inscrito, mas esse vídeo chegou até você, deixa seu like, se inscreve no canal e vem conhecer e fazer parte aqui do nosso trabalho e conhecer a família que Fla, Humor e Resenha. Hoje não tem risadinha, hoje não tem humor, nesse clima não tem como. Eu fico muito puto o que os jogadores do Flamengo deveriam ficar. Parece que só a torcida que compartilha desse sentimento. A gente espera que as coisas mudem e avancem e melhorem, mas pelo que a gente tem assistido, não é o que parece. Eu espero estar muito errado e que o Flamengo termine o ano dando volta olímpica e comemorando. Beleza? Muito obrigado, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu, abraço!